dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam Leitão, boa tarde. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, nosso assunto hoje é o Banco Master, especificamente a possibilidade de uma decisão, uma movimentação no Tribunal de Contas da União. Existe a possibilidade de reversão da liquidação do banco, né? Olha, talvez exista na intenção da ação do ministro Jonathan, Santos, de Jesus, é verdade, de Jesus, que está tratando desse assunto, mas eu conversei com integrantes do tribunal e eles disseram, que eu ouvi, que ele não tem nenhum respaldo no TCU, o ministro Jonathan, para uma medida cautelar que tente reverter a liquidação do Banco Master. Essa mesma informação veio de uma maneira um pouco diferente, mas no mesmo conteúdo, foi dado pelo blog da Malu Gaspar. A informação que eu tive é isso, que ele não tem respaldo para fazer nenhuma medida. E os integrantes do TCU têm tomado cuidado e têm tomado cuidado de se manter uma espécie de plantão, porque ele está no recesso do tribunal, ele está tomando essas decisões, como foi a de exigir explicações do Banco Central. O TCU, ele não está na sua área de competência fiscalizar as decisões da autoridade monetária. E o Banco Central é independente. Então, o que ele está fazendo, ele está exorbitando de suas funções e da competência do tribunal. Esse é o entendimento, inclusive, dos seus próprios colegas. E agora, então, por isso, ele não faz uma medida que ele gostaria de fazer, que é reverter essa decisão do Banco Central. Não tem autoridade, não conhece o assunto e essa não é a competência do TCU. O ministro Jonathan está no tribunal há pouco tempo, é o mais jovem, ele tem um pouco mais de 40 anos e ele tem um ano de tribunal e ele não tem uma vida pregressa dedicada à questão das contas públicas ou que tenha criado uma capacidade dele de ver o assunto que ele é ministro hoje e muito menos na política monetária. Ele foi indicado pelo Centrão para esse cargo. O tribunal, o TCU, ele tem uma situação muito diferente assim, dentro da estrutura das instituições brasileiras, porque ele é um órgão de assessoramento do Congresso que nos últimos anos começou a ter mais atuação em outras áreas e que nesse momento está querendo atravessar uma fronteira que não pode atravessar. Não pode e não deve atravessar. Se tivesse sido lesivo aos cofres públicos o que a decisão do Banco Central, ele podia começar a discutir pela questão do gasto público e não pela questão de em que se baseou a liquidação. Porque esse é um assunto técnico da Diretoria de Fiscalização e foi aprovado por unanimidade pela diretoria do Banco Central. Inclusive, o presidente Gabriel Galípolo votou. Quando tem uma votação unânime, ele nem precisa se pronunciar, ele não precisa votar, mas ele fez questão de votar. Então, essa é uma decisão técnica do Banco Central, que não cabe ao TCU tentar reverter. Então, o que ele tem feito, e agora ele voltou a tomar uma decisão aqui também discutível, que é determinar uma inspeção do TCU no Banco Central. Porque ele alega que quando nos documentos que o Banco Central enviou em resposta à nota técnica de 18 páginas que o Banco Central mandou no dia 29, ele não incluiu documentos sobre a fiscalização, dizendo que esses documentos só podiam ser vistos em local seguro. Então, ele está determinando uma ida, uma inspeção do TCU no Banco Central.
tudo completamente fora de propósito, tudo completamente fora da ordem nesse caso. Então, se os ministros do TCU discordam tanto dele, como tem dito que discordam, eles têm que fazer uma contenção interna e evitar que o ministro Jonathan crie uma situação de instabilidade no mercado financeiro e um enfraquecimento da autoridade monetária. A atuação dele é totalmente fora do padrão, fora do escopo de competência do TCU e ele tem avançado todos os sinais. Então, os outros ministros que têm mais tempo de casa e que têm mais maturidade, têm mais qualificação, devem dizer a ele que ele tem que... ele não pode fazer uma coisa que é contra a estrutura do TCU. Né? Cada ministro é independente na sua área, mas ele não pode fazer alguma coisa que é fora da competência do TCU. O que eles estão alertas é para qualquer medida nessa direção que você falou, Nadégia, de tentar reverter a liquidação. E isso ele sabe que ele não vai ter. Imediatamente é convocado o plenário e a medida dele vai ser derrubada. Então ele tem feito outras medidas, como, por exemplo, exigência de explicação e agora essa decisão de fazer uma investigação, né, uma inspeção no Banco Central. Perfeito. Claro que, Miriam, uma decisão como essa não tem necessariamente que ser tomada ou deixar de ser tomada por causa da opinião da sociedade, mas eu imagino o potencial de revolta dessa possibilidade e com todos os motivos, porque as pessoas viram o presidente de uma instituição financeira onde elas confiaram seu dinheiro ser preso por fraude, se sentem enganadas, estão correndo atrás de ressarcimento, estão esperando os prazos do FGC, então esse tipo de movimentação pega muito mal. Exatamente. E, na verdade, quer dizer, o mais importante de tudo que você estava falando aí é o fato de que o que o Banco Central fez foi identificar uma fraude. E ele tem que fazer o quê quando ele identifica uma fraude? Ele tem que comunicar ao Ministério Público. E ele comunicou ao Ministério Público. O Ministério Público achou que ali tinha realmente algo muito estranho que precisava ser investigado. E fez o quê? Comunicou à Polícia Federal e a Polícia Federal está comprovando a fraude que o Banco Central viu, identificou. Então, tem que ficar ali entre o Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça, mas não um órgão de controle de contas, fazer uma inspeção no Banco Central. Isso não faz sentido nenhum. Perfeito, vamos ver o que sai disso. Por hoje, muito obrigada, Miriam. Até mais. Até mais e bom fim de semana. Bom fim de semana.